Olá, viajantes das estrelas, tudo bem? Espero que sim, meu nome é Amanda Avians e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como que é a espiritualidade maior, como que os mestres, os mentores, os seres dos comandos confederados veem os espíritos que encarnam na matéria e ficam fazendo grandes manifestações, impondo a sua verdade, se juntando com os grupos e defendendo as grandes causas. Hoje nós vamos falar sobre esse tema. Por exemplo, existem as pessoas que são adeptas às causas do veganismo, às vezes do feminismo e tantas outras e guardam para si. Mas tem pessoas que vão para a rua, vão se impor, vão colocar sua energia ali, da sua opinião. Então a gente vai falar sobre essas pessoas, as que vão para a ação. Eu tenho certeza que se você ficar até o final do vídeo, você sairá daqui com insights maravilhosos na sua mente. E é claro, antes de ir pro tema principal do vídeo, já se inscreva aqui no canal, deixe seu like, porque daí você recebe mais assuntos como este. E é claro, também me siga lá no Instagram, meu Instagram é Amanda Avians, por lá eu posto diversos conteúdos nos stories, no feed, muito interessantes também. Então, viajantes das estrelas, solta a vinheta! Bom, igual eu falei para vocês, nós vamos falar sobre a visão dos mestres, dos mentores, sobre esses seres que encarnam aqui e ficam fazendo grandes revoluções com a sua voz, né, com as suas expressões, para defender grandes causas. Como que a espiritualidade vê eles? Como que esses mestres veem essas pessoas que vão para a rua se impor? No início do despertar espiritual, é muito normal a gente encontrar uma verdade, uma certa verdade de que tudo está do jeito que tem que ser. Tudo acontece da melhor forma possível. Nós não estamos sozinhos no universo. Tem uma ordem maior tomando conta de tudo. É muito normal a gente entrar, né, nessa energia. E aí, quando a gente vê as pessoas se impondo na rua, né, falando, fazendo e acontecendo, o primeiro pensamento que vem na nossa cabeça é: por que essa pessoa tá fazendo isso, né? Deixa que as coisas vão fluir, vão acontecer do jeito que tem que ser. Por que ela tá interferindo dessa forma? Não diz respeito a ela. Essa grande causa não vai mudar porque ela quer mudar. Ou às vezes a gente pensa, né? A minha mudança reflete na mudança do mundo. Sim, é um estágio. Mas é muito comum a gente ver as pessoas se impondo e falar: quem decide isso não é vocês, né? Ainda mais querendo brigar contra a briga. Tem que ter uma outra forma mais passiva e mais amorosa de resolver as coisas. Isso é muito normal. Aí esses dias eu tava me pegando, refletindo sobre isso, conversando com o Emmanuel também sobre esse assunto. E daí me veio um insight que eu falei: cara, eu vou gravar um vídeo sobre isso porque é muito interessante. A humanidade terrestre passou por um grande desenvolvimento. Falando ali do corpo espiritual, físico, energético, também. Mas vamos falar do físico propriamente. O humano começou ali no Australopithecus, foi avançando Neandertal, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, Homo sapiens sapiens, nós estamos aqui. E a gente sabe que a gente está passando por uma nova raça, né? A gente está passando por uma transição planetária, onde que nós iremos atingir uma nova raça, um novo jeito de ser, um novo jeito de ver a humanidade. Às vezes a gente pensa, as coisas vão acontecer no tempo de Deus, no tempo que for programado para nós. Mas nós precisamos agir para essa mudança também. Os mentores, os mestres, eles vêm falando isso. Vocês precisam agir, vocês precisam de ação. E o que é ação? Ação é karma. Karma é ação. Então a gente precisa agir para conseguir viver o nosso dharma, para conseguir viver em harmonia com a nossa essência, com o nosso dharma. Então, isso tudo a gente vai construindo com o tempo e a gente está passando por essa mudança. Antigamente, vieram tantas as pessoas que se impunham, né, que vieram fazer grandes manifestações, como também vinham mestres que passavam a mensagem do amor através da voz, da palavra, e sempre foi essa polaridade. Lembra que eu gosto sempre de falar para vocês do deus Thoth, do deus Blue Avians, lá do Antigo Egito? O Hermes Trismegisto é um deus, é um ser, né, muito elevado, muito evoluído, que veio aqui para a humanidade terrestre, e ele deixou algumas leis herméticas. E uma dessas leis herméticas
é a lei da polaridade. E essa lei da polaridade não diz somente respeito ao feminino ou masculino, ela diz respeito também às extremidades. Por exemplo, o que fala, o que pensa e todas as outras polaridades. E entrando nesse tema que nós estamos falando aqui, sobre o mestre que vem falando através da palavra e aquele grupo de pessoas que vem agindo, que vem brigando. Como que a espiritualidade vê isso? Qual que é o certo? O certo é a gente só falar e ensinar assim, escrever um livro, deixar ali? Ou o certo é a gente ir pra rua, brigar pelos nossos direitos e brigar pela nossa verdade? Qual que é o certo? Como que os mestres veem isso, pensam sobre isso? Como que o conselho kármico decidiu tudo isso de as pessoas virem encarnar aqui na matéria e fazer uma mudança assim, brigando, ou então mandando um mestre que vai juntar as suas pessoas, seus seguidores, e eles vão continuar com aquela palavra, né? Por exemplo, o Allan Kardec, Chico Xavier, Jesus Cristo, Buda Siddhartha Gautama, São Francisco de Assis e tantos outros mestres que vieram falar a mesma coisa ali. Tem que cuidar do meio ambiente, tem que cuidar do seu corpo, tem que amar as pessoas iguais e várias outras coisas que eles vieram falando, essas coisas que chegam até a ser um clichê. E as pessoas que estão em grupo lutando, elas de certo modo também querem isso, né, das grandes causas, por exemplo, do veganismo, de cuidar do meio ambiente. Vieram uma massa muito grande ali de índigos na década de 60, onde que teve um movimento, onde que muitos seres começaram a brigar pelo direito, se juntavam, faziam manifestações e tudo. Na mesma proporção, tinham os mestres que estavam isolados, que às vezes a gente nem tem ciência sobre, mas que eles estavam ancorando essa experiência. Então tudo está conectado em um certo nível. E o conselho kármico é uma energia, uma egrégora, onde que eles olham para as ações de cima. É como se fossem observadores dessas ações. E eles cuidam, né, daquilo que é certo, daquilo que é errado, daquilo que pode, daquilo que não pode. O que a gente vai repetir na nossa vida, qual ciclo a gente vai continuar e aquilo que a gente não vai. Só que, na verdade, não é igual um julgador, né? Aquela pessoa que vai ficar julgando, você pode isso, você merece isso. Não é muito bem por aí. É um assunto mais complexo e que talvez eu deixe para outro vídeo, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Mas enfim, existe esse conselho kármico e existe essa energia, onde que eles enviam, permitem, né, os avatares evoluídos virem para a Terra em momentos específicos, como também permite os seres mais densos virem para a Terra e fazer uma bagunça aí nas coisas, ou até mesmo essas pessoas que vêm, né, em grupo, brigar de uma forma instintiva. Como que é essa energia, né, para os mentores? Igual eu falei para vocês, o humano passou por uma longa evolução, por um longo processo de evolução, desde o Australopithecus até nós chegarmos aqui, e nós estamos ainda passando por evoluções. A polaridade, a lei hermética, né, da polaridade, ela diz que precisa sempre de ter uma coisa ali balanceando. E o intuito disso tudo é fazer com que a gente encontre um caminho do meio e siga nesse caminho, que é o que Siddhartha Gautama, o Buda, né, veio falar. Famoso caminho do meio. Só que até a gente chegar no caminho do meio, a gente vai ter que ir explorando as extremidades. Para a humanidade terrestre chegar onde a gente chegou hoje, precisava sim de ter todas essas pessoas brigando pelos seus direitos, brigando, falando de uma forma instintiva. Por quê? Porque os espíritos estão encarnando em um corpo animalesco ainda, nós somos muito instintivos. Então tudo isso é necessário, tudo isso faz parte. Tudo isso é permitido também. Na mesma medida que também é permitido vir os mestres e passar somente com as palavras, né? Jesus Cristo vinha e falava bastante, mas também tinha as ações boas. Mas as ações boas deles eram através do exemplo e não através de ir lá e fazendo protestos e tudo mais. Mas isso também estava junto em um certo nível. Para a humanidade terrestre chegar num nível onde não vai ser necessário brigar e impor de forma instintiva, a mudança ela tem que vir lá do interior de todos. E para essa mudança chegar no interior de todos, vai ser um pouco lento. Então tem que ser a mudança externa. Daí é permitido virem grupos de pessoas, terem essas ações no mundo,
de lutar pelos seus direitos de uma forma abrupta, né? Mas que vai fazer uma certa mudança também. E quanto mais evoluída é a pessoa, menos ela vai querer ficar brigando e defendendo tudo isso. Ela vai ser aqui. Ela vai ser. Só que, igual eu sempre falo pra vocês, aqui é um planeta escola, um planeta onde tá todo mundo aprendendo, né? Tá todo mundo caminhando, se entendendo e se conhecendo. Então, é muito normal, né, as pessoas não serem tão evoluídas assim, então vão querer brigar pelos seus direitos. Mas eu tenho certeza que se você tá assistindo esse vídeo até aqui, é porque você também quer se melhorar, quer entender mais como que esses seres evoluídos pensam, esses mestres, esses mentores pensam, para se assemelhar, para fazer igual, fazer melhor, né, para ser um mestre também. Então, a resposta é muito simples. Seja a própria causa, seja um guerreiro interior, seja a coragem interior. Se você vê algumas pessoas na rua se impondo, né, com protestos, defendendo grandes causas, deixa a pessoa e tenta não ficar mandando pensamentos do tipo: ai, nossa, tudo tá certo, porque essa pessoa tá fazendo isso, já tá do jeito que tem que ser e é assim mesmo. Deixa, porque tá certo também ter esses grupos de pessoas que se impõem e que postam, e que falam, e que dedicam, e que brigam sobre o assunto. Então, tá tudo bem, tá tudo certo, tudo faz parte. Isso é até mesmo simples, né, se a gente for parar pra pensar. Mas só que no dia a dia é complicado. Quantas vezes que a gente não tá conversando com uma pessoa e a pessoa vai contra o que a gente diz e a gente quer defender a todo custo e brigar e se impor. Se você quer se assemelhar a um ser evoluído, você não vai ficar se impondo dessa forma. Você simplesmente vai falar: ok, o caminho do meio é por aí. Às vezes por dentro você vai estar queimando, com vontade de ir lá e... mas primeiro vai ali, vai na base da mentira, entre aspas, também, né? Controlando as ações, e depois vai ficar natural pro seu cérebro, pros seus pensamentos também. Porque muitas vezes a gente pensa, só as minhas ações vão interferir ali no outro. Se eu ir xingar a pessoa, vai interferir. Mas na verdade o pensamento também interfere. Interfere e muito, porque isso vai construindo uma realidade inteira. Tudo é mental. Outra lei do hermetismo: o todo é mental. Então nós aqui na Terra somos relativamente jovens diante do tempo cósmico. Não nós espíritos, e sim o corpo humano. É relativamente jovem diante de todo o tempo cósmico. Então a gente precisa ter paciência, então a gente está aprendendo ainda a entender essas leis da mente também. Então a gente pensa muito no mental, né, que a gente cria a nossa realidade, mas a gente pensa mais ainda nas ações. O que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. E às vezes levar ali para a mente também é muito bom. Então tudo isso faz parte de um equilíbrio do universo. Tanto o que vem agir através do amor, quanto o que vem também agir através do amor, mas com palavras brutas, né? E à medida que a humanidade vai se sutilizando, à medida que a gente vai alcançando essa nova raça humana, à medida que a gente vai despertando, à medida que a Terra, né, que Gaia, Pachamama, vai ascensionando, esses seres que vêm para lutar e defender muito as suas ideias, eles também vão abaixando a energia. Que é assim, entendeu? É a vida. É a vida, é quando você vai entender melhor sobre a vida, não só da Terra e de outros lugares, as histórias das civilizações, é assim também. Tem grandes guerras, grandes pessoas com muitos ideais diferentes. Daí depois as coisas vão se encontrando. E a gente tá entrando nesse encontro. Então se você tá ficando até aqui, nesse vídeo, vai indo de encontro também com a sua paz interior, de entender que faz parte. E quando a gente pensa, se não tivesse tido aquilo e fosse só um mestre, seria muito melhor, a gente está deslocando no tempo também, porque o pensamento mental é muito forte. Então entenda que tudo foi do jeito que tem que ser, tudo está sendo do jeito que tem que ser, e tudo será do jeito que tem que ser. Mas não ficar acomodado com essa ideia, e sim ser a mudança que você quer tanto ver no mundo. Então os mentores, os seres dos comandos confederados, eles olham para esses seres que estão lutando pelas suas ideias como seres que estão aprendendo a outra parte da polaridade, o outro lado da observação. E aí é normal um lado pesar, o outro não, um lado pesar, o outro não, e equilibrar. Então muitas vezes as pessoas que estão lutando pelas manifestações, pelas grandes causas, são as pessoas que no passado muitas vezes eram as que eram os algozes, né? As pessoas que machucavam,
que não olhavam para isso. E daí hoje, ou até mesmo num passado recente, né, começaram a entender que não tem que ser assim, então vão lá e lutam, começar a lutar, impor. Mas isso está muito no externo, então traga para o interior. Não deixa que fique só na fala, na ação, na luta. E sim, traga para o teu interior, para o teu íntimo, de que você é aquilo. Você defende aquela causa e você vai lutar por aquelas pessoas, por aquela minoria, né? Porque muitas vezes é uma luta por minorias. Tudo tá no caminho. E alcançar a verdadeira paz é quando você tá ali no teu caminho, achando que tá fazendo bem e tudo mais, mas ao mesmo tempo você respeita quem não faz aquilo que você está defendendo. Respeita, entendendo que a pessoa está vivendo uma outra parte da polaridade. E que em breve ela vai chegar nessa que você tá. E que essa que você tá, você vai chegar em outra, e que em outra, e que em outra. Então, esse equilíbrio cósmico faz parte de nós, da nossa essência. Não queira ser o julgador de tudo e todos, porque quando a gente se coloca numa posição de julgador, de isso é certo e aquilo é errado, o que eu faço e o que ele faz é errado, a gente tá querendo ser Deus, sabe? Na verdade, nós somos co-criadores, nós somos uma parte de Deus. Isso também é outra lei hermética. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. E não o que está embaixo é o que está em cima, entendeu? Não é, e sim como. Então nós nos assemelhamos a Deus. Então, quando a gente se coloca numa posição de só a minha ótica é a certa, nós estamos nos tirando do nosso lugar. A gente está literalmente nos tirando do nosso lugar. E a gente sabe que isso não é bom. Aplicando ali os conhecimentos da constelação familiar. Quando a gente sai do nosso lugar, da nossa família, por exemplo, o irmão mais velho se torna o pai, ou o pai não tá nem aí pro filho, ou enfim, essas mudanças que tem, né? Isso tudo bagunça a nossa vida num nível extremo. Então imagina quando a gente tira o nosso espírito do lugar dele, entendeu? E em certo nível, isso também está certo. E os seres cósmicos vêm dessa forma. Mas se a gente quer acelerar o nosso processo, a gente vai cada vez utilizando essa ideia. Então é por aí o caminho do meio. Então eu espero que vocês tenham gostado desse assunto. Se ficou até aqui, vai lá ler meu e-book, que é o Manual do Viajante Cósmico. Por lá eu falo de diversos assuntos similares a esse. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Gratidão e boa continuidade de vida para vocês, viajantes das estrelas e do tempo. Fui!